Bitcoin pode surpreender e começar um rally de alta. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. A gente pode ter um rally de alta no Bitcoin. Por mais que a gente está passando por um momento bem conturbado das criptomoedas, esse FUD causado pela FTX, a gente tem algumas confluências que podem apontar para um pequeno rally, principalmente no Bitcoin. Eu vou mostrar agora aqui para vocês. Começando, pessoal, aqui no gráfico de 1 hora, tá? A gente está, por enquanto, no momento de gravação desse vídeo, num padrão de estreitamento, tá? Que é um triângulo ascendente, tá? Normalmente esse tipo de movimentação, esse tipo de figura aqui tende a romper para cima, tá? A gente respeita sempre uma LTA e a gente sempre tem um ponto, uma resistência, né, horizontal. Nesse caso, a resistência é mais ou menos esta região aqui lateral, né, uma região de acumulação. A gente teve essa movimentação de queda e a partir de então a gente está numa movimentação de estreitamento, tá? Seguindo essa tendência aqui de triângulo ascendente, tá? A gente também pode traçar outras figuras aqui nesta região. Então a gente tem alguns padrões aqui que possam indicar uma movimentação de alta, tá? Uma movimentação de reversão. Perceba que a gente fez um movimento de pullback nessa movimentação e a gente está fazendo aqui, querendo ou não, um fundo mais alto que o fundo anterior, né? Mais alto que esta mínima aqui, né? Do FUD. Portanto, a gente está fazendo uma estrutura bacana por enquanto no BTC. Obviamente, né, pessoal, que a gente está passando por um momento turbulento do mercado, tá? A insegurança é muito forte. E é somente por causa desta insegurança do mercado, por tudo que aconteceu com a FTX, que a gente teve esse desabamento aqui no mercado cripto, né? Como, por exemplo, Bitcoin e a maioria das altcoins também. Se a gente for ver aqui o mercado internacional, a gente percebe que Nasdaq, por exemplo, está muito forte, uma movimentação muito forte. A gente tem SP500 também com uma movimentação muito forte. E a gente tem o DXY, né, a força do dólar também, numa movimentação de confluência para a alta do Bitcoin. Percebe que o DXY simplesmente desabou, né? Então, se não fosse, pessoal, o nosso grande SAM da FTX, nós sim teríamos um rally de alta nesta movimentação do BTC, tá? Talvez agora a gente poderia estar vendo o BTC, talvez aí na casa dos 25 mil, tá? Porém, como tudo isso aconteceu, essa insegurança generalizada aconteceu, a gente tem essa movimentação de queda. Porém, pessoal, o mercado internacional, o mercado como todo, ele não mudou. A gente sofreu apenas nas criptos. Então a gente tem confluência do mercado externo, do mercado especulativo, para um possível rally de alta, tá? Obviamente que as coisas precisam colaborar, a gente não pode ter mais queda de corretoras, a gente não pode ter mais um evento, um cisne negro no mercado cripto que ajude na queda, tá? Mas por enquanto o mercado cripto está sim atrativo, está a um bom preço, está descontado. Esse FUD, esse medo, essa insegurança nas corretoras vai passar. Inclusive aqui, né, Binance, Bitget, Bybit, as corretoras mais fortes do mercado estão contratando auditorias, né? Estão tentando provar de toda maneira que elas possuem liquidez, possuem capital para honrar seus compromissos com os clientes, né? Com essa custódia. Então, querendo ou não, foi um ponto positivo. Vamos olhar o copo meio cheio, por mais que eu sei que seja difícil para quem perdeu dinheiro na FTX nesse momento, mas para o mercado, para as criptomoedas em si, esse fato da FTX ajudou, tá? A gente vai ter um pouquinho mais de transparência a partir de agora nas corretoras, certo? Se a gente olhar aqui a análise de sentimento do BTC neste momento, tá? A gente ainda tem um pouquinho mais de ordens em long do que ordens em short, porém o LSR, pessoal, principalmente para Bitcoin, ele não diz muita coisa, tá? Por quê? Porque por mais que a gente tenha muita ordem de long, e na análise quantitativa seria um pretexto para a moeda cair, a gente precisa ver o volume, a gente precisa ver o open interest, a gente precisa ver para onde realmente o smart money quer ir, tá? É isso que no fim das contas vai definir, tá? Por enquanto o nosso open interest aqui agora está corrigindo nessa movimentação, mas a gente tem uma movimentação de aumento no open interest, tá, pessoal? Então, em resumo, fiquem de olho, pessoal. Eu sei que é um momento inseguro, eu sei que é uma insegurança. Se você não está confiante, seguro de deixar todo o seu capital na corretora, eu inclusive recomendo que você tire a maior parte do seu capital das corretoras, mas deixe um valor para operar, não deixe de olhar os gráficos, não deixe de acompanhar o mercado cripto, porque sim, a gente pode estar começando uma movimentação de um rally. Provavelmente não vamos começar um bull run nesse momento, mas a gente pode ter um mini rally para respiro do mercado. E esse mini rally pode sim dar boas oportunidades e bons lucros, principalmente para quem opera futuros, tá? Então fiquem atentos, não desistam do mercado nesse momento. Eu vejo muitas pessoas desistindo das criptomoedas, porém daqui a um mês você pode ter notícias de que o Bitcoin subiu e subiu forte, tá? Inclusive, pessoal, só para vocês terem um comparativo, digamos que a gente volte à normalidade do BTC aqui nesta região de 20k, 20.500, a gente teria uma valorização de 20% no mercado spot, tá? Então só essa subidinha para normalização aqui na região de 20k poderia nos render 20% de movimentação, tá? Então é sim possível,
essa movimentação de alta. A curto prazo, estou acompanhando essa movimentação aqui de triângulo de alta, tá? Os alvos, caso a gente tenha um rompimento verdadeiro, seria aqui na casa dos 17.500 o primeiro alvo e o segundo alvo aqui nas movimentações em 18K. Outra coisa importante, pessoal, é que normalmente nessas regiões mais abaixo do preço, umas regiões mais controladas por smart money, tá? Porque aqui a gente tem a saída de muitas pessoas do varejo, né? As famosas sardinhas, então aqui é uma região controlada pelo smart money. Esta região controlada pelo smart money normalmente trabalha de 500 em 500, tá? Então vocês vão reparar esse padrão gráfico que normalmente a gente tem a casa de 500 em 500, tá? É como se fosse um grid onde as movimentações andam a cada 500 dólares, tá? Então se a gente romper aqui a casa dos 17K, a gente vai ter uma possível resistência em 17.500, rompendo a gente vai para 18K e assim sucessivamente. Tá? Então vocês podem acompanhar também este padrão de 500 em 500 que é bem interessante para as operações de futuros. Olhando o gráfico semanal, pessoal, a gente também tem algumas confluências que podem sim apontar uma alta, tá? A primeira delas é uma cunha gigantesca que a gente está formando aqui no gráfico semanal do BTC, tá? A gente está formando esta cunha gigantesca, perceba que a gente tem validação tanto na parte inferior como na parte superior, tá? E normalmente cunhas descendentes tendem a romper para cima. Outro ponto interessante é clímax no volume. A gente tem aqui o clímax no volume. Percebam que na mínima anterior a gente teve um volume totalmente desprezível, porém aqui sim a gente teve um aumento do clímax, tá? Provavelmente aqui agora a gente vai ter uma redução do volume e isso não quer dizer que, por exemplo, a gente vai fazer um pullback fraco para continuar caindo, tá? Somente que realmente este movimento aqui de exaustão pode ter sido o fim, pode ter sido o ponto final desta movimentação de baixa, tá? Então a gente tem este clímax no volume, a gente tem esta cunha descendente no gráfico, tá? E a gente também tem uma confluência de RSI. Percebam que no gráfico a gente fez um fundo mais baixo que o fundo anterior, porém no RSI a gente fez um fundo mais alto que o fundo anterior, tá? Então aqui a gente tem uma divergência bullish, tá? Uma divergência de alta também no RSI. Então a gente tem alguns pontos, a gente tem alguns dados, a gente tem algumas confluências, mercado internacional também está reagindo bem, a inflação americana também está reagindo bem, o dólar está perdendo força nessa movimentação do mercado, ou seja, a renda fixa americana não está mais tão atraente para os investidores, tá? Por mais que a gente possa ver o impacto da recessão somente no ano que vem, o mercado precifica tudo. Então a gente já está precificando o final da recessão nos Estados Unidos, com o pivô do Fed, todas essas características que podem fazer o mercado especulativo voltar ao radar do smart money, tá? Então a gente tem algumas confluências, a gente teve um caso de cisne negro no mercado cripto, porém, historicamente, todas essas movimentações, todos esses cisnes negros no mercado culminaram no fundo de um bear market. Então o que eu tenho para dizer para vocês, pessoal, não desistam do mercado cripto, tá? O mercado cripto, principalmente o Bitcoin, pode te surpreender nas próximas semanas ou nos próximos meses. Obviamente que tem espaço para mais queda, inclusive se a gente traçar aqui novamente a nossa cunha descendente, a gente percebe que não estamos no final do estreitamento, tá? Ele termina mais ou menos aqui na região dos 12 mil dólares, tá? Então sim, podemos ter movimentações, porém, na minha opinião, de quem já viveu outros ciclos de mercado em criptomoedas, nós só veríamos o preço indo para esta região de 12K se a gente realmente tiver mais um impulso, mais um cisne, mais alguma notícia que abale o mundo cripto, tá? Se não, a maior probabilidade é que a gente volte a pegar as confluências, a correlação com Nasdaq, SP500 e o dólar. Então o momento das criptos é para você se proteger, para você refletir na sua exposição em criptomoedas, na sua exposição em corretoras, mas não desista do mercado agora. Este é o melhor momento para você entrar, para você estudar e para você plantar os seus lucros no futuro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo qual o seu sentimento do mercado, se você acha que realmente estamos precificando um fundo ou se a gente ainda tem mais espaço para a queda. Isso é tudo, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo.